Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado que não vai me julgar, assim eu espero. Mais uma vez aqui no Pelo Amor de Deus, Christian Darimoli. Fala pessoal, tudo certo? Hoje estamos aí para falar um pouquinho do que fizeram no julgamento do nosso Senhor Jesus. Olha só, muito bem. E hoje então nós estamos reunidos em mais um episódio da série Última Semana para falar então sobre o julgamento de Jesus. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Christian, como comentado, hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus e vamos focar bastante nas ilegalidades desse julgamento, olha só, né, porque teve muita coisa legal aí. Mas, antes, né, de se aprofundarmos, então, explica pra gente aí o que aconteceu aí, né, nessa ocasião do julgamento de Jesus, nesse dia, que na realidade, né, começa na quinta, se estende pra sexta, né, então vai passando de um dia pro outro, né, então o que acontece aí, como é que sucede aí os acontecimentos? Fala pessoal, então, antes de começar a discorrer sobre esse assunto tão polêmico, né, mas que vai apontar vários erros e várias falhas do sistema da liderança judaica da época. É claro que temos que falar que isso tudo é baseado, né? Eu fiz um trabalho na época do seminário, eu até falei isso, né, antes na nossa gravação anterior. E nesse trabalho de monografia, a gente nunca coloca a nossa opinião, né? É sempre a opinião dos outros. Então, trabalhei com bastante referência bibliográfica aí, o Bruce, Heber Campos, MacArthur, Charles Swindoll, Warren Wiersbe. Então tem bastante teólogo que serviu de fonte para que eu pesquisasse sobre essas reações de Jesus, sobre essas ilegalidades cometidas contra ele, enfim. E o que eu acho de suma importância sempre, quando a gente vai tratar de vida de Jesus, desse início do Novo Testamento, é a gente conhecer e entender bastante do contexto do que acontece. Porque a gente tem uma ruptura muito grande entre o fim do Antigo Testamento e o início dos Evangelhos. Há uma transformação completa na maneira de viver do povo judeu. A gente surge ali os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas e tudo isso que a gente ouve falar, Herodes, Pôncio Pilatos, a gente vai ouvir falar deles hoje também. Tudo isso surge nesses 400 anos de silêncio que a gente chama nesse período interbíblico, né? Então, para mim, o ponto de partida é sempre a gente entender bastante do contexto, do que está acontecendo ali, para a gente perceber essas coisas erradas que aconteceram no julgamento. Então, a gente tem que entender que o povo judeu, que Israel é cativo de um povo, então eles, por si só, não têm autonomia para algumas coisas, e a gente vai ver isso, que eles não têm essa autonomia para aplicar uma pena capital em alguém, e que eles dependem do sistema romano para isso, e a tensão toda que culmina na crucificação do nosso Senhor Jesus, ela está diretamente ligada a esse ambiente, a um ambiente de um povo cativo e o medo
de Roma, o medo do Império Romano de que esse povo cativo inicie uma rebelião através de Jesus, ou no dia da Páscoa inicie uma rebelião ali em Jerusalém. Praticamente Jerusalém naquela época ali e naquele final de semana de Páscoa é que nem a gente nas praias aqui. É que nem a gente que é gaúcho em Torres. Ele quintuplicava a população na época, que nem a gente tirando férias na praia, o negócio começa a ficar tão cheio de gente que a tensão estava no ar e o perigo de uma revolta existia a cada Páscoa. Então eles queriam manter esse ambiente muito controlado. Então isso também está presente nesse final de semana ali. E aí, então, assim, que nem tu comentou, tem muita coisa ali, né, em volta que acaba influenciando as decisões, né, e a forma como é feita as coisas, né. Porque tem, assim, a gente percebe que nesse acontecimento aí, né, existem pessoas que estão querendo fazer de tudo, né, pra condenar Jesus, pra obter, né, digamos assim, algo. Tem outras pessoas que não estão com o mesmo objetivo, porém, que nem tu falou agora, tem toda essa outra questão, né, política, né, o povo, que isso acaba influenciando, porque, beleza, eu preciso controlar essa galera aqui, né? Eu tenho que evitar uma rebelião aqui, né? Porque senão, se eu não falar muito bem o que eles querem ouvir, vou ter problemas. E aí é um negócio assim que um joga pro outro, né? Tem os caras que querem o mal, mas eles não podem fazer nada. E aí os caras que podem fazer não querem se envolver. E aí é a batata quente, joga pra cá, joga pra lá, né? Tem um monte disso, né? Acontecem várias desses joga pra cá, joga pra lá, né, Christian? Exatamente, eu acho que ao mesmo tempo que é uma confusão essa parte final ali, né, ao mesmo tempo que ninguém quer assumir a responsabilidade, o povo tá ali pressionando para que Jesus seja crucificado, eu acho que vale a pena a gente citar que apesar de todas essas ilegalidades, apesar do Sinédrio parecer que controla tudo, de Roma parecer que controla a situação como um todo, na verdade, o que está se seguindo nesses dias é o plano de Deus, né? Então Deus continua sendo soberano sobre as ilegalidades dos julgamentos. Deus continua sendo soberano sobre as decisões de Herodes e de Pilatos e também do Sinédrio. Deus nos prometeu um Salvador e esse Salvador viria através de uma morte de cruz. Então é Ele que tem o controle de tudo e toda a nossa história e a nossa salvação diz e faz parte também desse processo todo que Deus tem o controle. Então, pode parecer que Jesus está ali frágil, sendo julgado, aceitando quieto, mas isso é porque faz parte de um plano muito maior e de um plano eterno. Isso é maravilhoso da gente ver também. Mas eu acho que seria legal a gente tentar fazer um panorama do que acontece, né? Isso, se tu puder dar uma resumida aí nos, digamos assim, todos os pontos que acontecem, porque talvez o nosso nobre amigo e ouvinte não lembre, né, de todos os pontos e até mesmo na ordem que acontecem, né? Eu acho que é legal porque assim também a ordem às vezes ela não é tão clara, porque tem um julgamento num evangelho, um julgamento no outro, e aí a gente tenta fazer a cronologia desses acontecimentos de uma forma que fique claro pra nós. Tem uns que nem aparecem em todos, né? Por exemplo, que nem um cara chamado Anás vai aparecer só em João, né? Exatamente, em João 18 ele vai aparecer, né? Isso. E exatamente essas diferenças às vezes fazem a gente perder essa perspectiva do julgamento e de quão importante é esse relato também, né? A gente dá muita atenção à traição de Judas, Pedro negar a Jesus nesse meio tempo também. E Pilatos lavar as mãos. e Pilatos lavar as mãos. E isso aí é aquilo que tá na nossa cabeça que a gente lembra. E por vezes a gente esquece que houve um julgamento religioso, né, do Sinédrio e do sumo sacerdote, e às vezes a gente não lembra disso, ou é algo que passa meio batido nas nossas leituras, né? Então, eu peguei hoje uma Bíblia cronológica que ela organiza tudo sequencialmente, e também tenho aqui a minha monografia que ela vai trabalhar um pouco disso também. Mas vamos tentar fazer um resumo. Vai lá. Jesus é entregue ali por Judas, né, pelas 30 moedas de prata, então, e aí ele é levado para Anás.
Então começa o julgamento como Anás, que não era o sumo sacerdote na época, ele era o sumo sacerdote anterior. Depois a gente vai falar um pouquinho mais quem era ele, a gente entra um pouquinho mais nisso depois. Anás tinha seu genro como sumo sacerdote, que era o tal do Caifás. Muito provavelmente eles dividiam o mesmo pátio, a casa deles, então Jesus é levado a Anás, depois levado a Caifás. De manhã, o Sinédrio se reúne novamente para a condenação de Jesus. Aí, posteriormente, então, eles levam eles para Pôncio Pilatos, o procurador romano. Pôncio Pilatos não acha culpa nele, tenta passar a bola para Herodes Antipas, e Herodes, também não encontrando culpa, passa de volta para Pilatos, e após uma aclamação pública pela crucificação de Cristo Jesus, aí aquela famosa cena de Pilatos lavando suas mãos e entregando Jesus e libertando Barrabás, né? Então há uma sequência de 6 julgamentos que a gente pode ver aqui. O de Anás, que não era o sumo sacerdote, mas era como o povo judeu enxergava o sumo sacerdócio como um ofício vitalício, ele também era bem respeitado na época, a gente vai ver um pouquinho disso. Depois ele passa a bola para Caifás e ele se reúnem com o Sinédrio para, enfim, decretar e criar um planejamento de como apresentar essas causas a Roma. Apresentam a Pilatos, Herodes e, por fim, Pilatos, para Jesus seguir, então, o caminho do Calvário. Então, mais ou menos, essas são as sequências. O julgamento, então, com Anás está em João 18, Caifás a gente vai ver em Mateus 26, Marcos 14 e João 18, 24 tem essa citação também, e Lucas 22. Depois a gente vai ver a condenação do Sinédrio em Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 22. E depois a gente vai discorrer então sobre o julgamento dele em Roma, ali com Pôncio Pilatos aí na sequência, que está um pouquinho mais presente. Os religiosos, eles são um pouquinho mais ocultos, mas o de Pilatos e Herodes, eles são mais perceptíveis para nós. E aí eles vão para, então, sendo direcionados para o julgamento romano, porque, que a gente falou, né, ali eles começaram ali com o julgamento religioso, né, ali no Sinédrio e tudo mais. Interessante, né, que a gente falou, começa ali na surdina, na madrugada, né, aí só pela manhã, e pela manhã, sim, gente, não vamos pensar que é 11 horas da manhã, é cedão, né? É bem cedo, porque Jesus, na sexta-feira, né, ele já é condenado e já é crucificado na sexta-feira pela manhã. Então, assim, o negócio vai acontecendo ali na madrugada, né? Então, à noite, ele vai ser julgado ali, né, pelos primeiros ali, e depois ele vai lá pra Pilatos, então, Christian, porque, vamos dizer assim, ele já tinha sido condenado pelos sacerdotes ali, pelo Sinédrio, só que eles não podiam fazer nada, né, tipo, eles não tinham poder legal, né, e olha só ali, então, né, por um lado, né, os judeus cumprindo as leis, né. Em um dos momentos, naquilo que eles temem ser repreendidos ou ter problemas, aí eles cumprem. Não, então não vamos matar o cara aqui, porque senão a gente pode ser preso, né? Vamos levar lá, e aí vai pra Pilatos, certo? Depois de Pilatos, aí ele joga... Por que mesmo que Pilatos joga pra Herodes depois? Por Jesus ser galileu, ele tenta levá-lo e conduzi-lo àquele que era o governador local da Judéia, Herodes Antipas, que provavelmente estaria um pouquinho mais a par de toda a história. Inclusive, a gente percebe que quando Jesus chega nesse julgamento com Herodes já o conhece um pouco mais do que Pôncio Pilatos. Ele já está mais a par de toda a história. Mas o inacreditável de tudo é perceber que mesmo Pôncio Pilatos, um procurador romano que não estava por dentro de tudo, ele percebe a inveja no coração das lideranças judaicas no meio de tudo isso, e por isso que ele vê a inocência de Jesus, ele percebe que tá tudo descabido, que tá tudo... que tem um pedido de crucificação que não convém para aquilo que eles estavam apresentando a ele. Isso é muito legal. E Herodes, que está um pouco mais a par disso, também devolve e não quer se comprometer com a vida de Cristo Jesus, não quer se comprometer como o cara que mandou Jesus
para a morte. E Pôncio Pilatos, mesmo não querendo isso, também lavando suas mãos e se mantendo em cima do muro, ele acaba sendo responsável por isso. Aham. Então, Christian, a gente viu aí, então, de uma forma bem resumida aí, né, os acontecimentos. A gente vê ali que Jesus é traído, entregue, ele vai ali pra um cara que não tem nada a ver, mas a gente já percebe ali um nepotismo ali, né, porque o sumo sacerdote o novo é herdeiro do antigo, e aí, não, vamos levar pro antigo, né, daí já chama o novo, o sumo sacerdote atual, joga lá, então, não, resolvemos aqui, vamos resolver com o Sinédrio, não, tá condenado, joga lá pras autoridades romanas, um joga pro outro, volta, e aí Jesus é condenado, né? Pilatos cedendo ao povo. Mas diante de tudo isso, né, e analisando a forma como foi feita, que nem eu comentei até antes, as coisas foram feitas meio que rápido demais, né? Meio que, tipo assim, parece que eles estavam querendo se resolver escondido, né? O pessoal acordando de madrugada aí pra resolver essas questões, esperando abrir aí o judiciário romano de manhã, no primeiro horário. Não. A primeira questão é nossa, né? Já estavam fazendo fila, né? Tipo a fila do SUS, assim, né? Estavam fazendo lá no fórum romano lá, né? Mas o que a gente pode analisar ali dos pontos principais e que a gente vê ali que isso não tá bem certo, isso não cheira bem, isso foi feito errado, né? Isso aqui foi injusto, né? O que tu analisa aí que creio até que tu tenha bastante experiência, porque é o foco, né, do teu estudo, né? Sim. O interessante é ver exatamente essa pressa deles, e o legal disso tudo é porque eles começaram um processo que poderia ser interrompido pela festa da Páscoa ou pelo sábado, devido às tradições judaicas da época, e eles queriam terminar tudo isso antes. Por isso a pressa também, né? Por isso que tinha muita pressa, por isso, lógico que o fato de ser noturno é muito para ser escondido, né? Para que a multidão não visse um Jesus que estava sendo aclamado, pelo menos por aqueles que estavam na Galileia e que foram junto com Jesus para Galileia, e ele foi recebido no jumentinho e tudo mais, enfim, na entrada da cidade, mas tinha todo esse contexto. Inclusive, link no post! Temos um episódio aí que falamos no episódio anterior aí sobre a entrada triunfal aí, ó. Ali, ó. E assim, vale muito a pena a gente entender e estudar um pouquinho mais quem é Anás, Caifás e as famílias deles. Isso eu acho que é bem legal a gente entrar e saber um pouquinho a mais, porque entendendo um pouco disso, a gente percebe um pouco mais dessa pólvora final que foi colocada nessa bomba para explodir durante esse período. O que deixou eles tão bravos e tão irritados a ponto de querer a crucificação de Cristo Jesus tem muito a ver com aquilo que aconteceu naquela semana em Jerusalém e também com quem eles eram. Então é o seguinte, Anás e sua família, como a gente vê, é o genro dele hoje, que é o sumo sacerdote. Anás era o sumo sacerdote deposto, mas depois dele 5 filhos seus assumiram e depois o seu genro. Então, que nem tu falou, a ideia do nepotismo e da ideia da família dele ser uma família muito forte na religião da época. Então eles meio que controlavam tudo, e além de controlar tudo, eles conseguiram transformar o sumo sacerdote em algo extremamente lucrativo. Como que eles transformavam isso em uma forma extremamente lucrativa? Na época da Páscoa, todos levavam seus cordeiros, pombas, enfim, todos os seus sacrifícios para serem feitos em Jerusalém. E havia um sistema de corrupção na época da família do sumo sacerdote que é parecido com aquilo que a gente vê nos dias de hoje. O povo levava seus animais que também eram vendidos à porta do templo. O que eles faziam era dizer que o animal que a pessoa levou era impuro, levavam o animal para dentro, o vendiam outro. Mas aquele animal que eles tinham retirado dizendo que era impuro, eles utilizavam para vendê-lo depois também. Então eles criaram um sistema de recolher os animais, obrigar o judeu a comprar os animais deles e depois reutilizar esses que eles haviam falado que eram impuros. Então, um sistema completamente equivocado e errado
que também faz com que Jesus se envolva nisso, naquela famosa purificação do templo também. Porque não era apenas comerciantes que estavam vendendo livros, né? A gente às vezes tem essa discussão se a igreja pode vender livro e ter uma livraria. Bem diferente, né? Não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que eles estavam se utilizando da fé das pessoas, de uma tradição, de um sacrifício para Deus, para lucrar, né? Eles estavam corrompendo todo o processo de uma forma que eles ganhassem dinheiro. E entende-se que a mente por detrás de tudo isso era Anás, esse cara que foi o primeiro a receber Cristo Jesus. Então pensem num sistema todo de corrupção exposto por Cristo Jesus, e o revide vem através dessa forma. O revide vem com seu discípulo sendo comprado pelo dinheiro que aquela corrupção rendia, e o revide vem com ele sendo julgado por esses que haviam sido expostos por ele na purificação do templo. Então vale a pena a gente entender que Anás era muito poderoso, que ele era bem conceituado na época, que ele tinha uma boa parte do Sinédrio em suas mãos, e que esse primeiro interrogatório, esse primeiro julgamento na presença de Anás, ele tem esse aspecto de tentar encontrar alguma coisa em Jesus, mas também de que Caifás se preparasse e já levasse algumas lideranças para sua casa e arranjasse algumas testemunhas falsas, que o texto também fala, para o próximo passo, para o próximo julgamento que a gente teria. Acho que vale a pena a gente ler João 18, 20 e 21. João 18, 20 e 21 vai falar um pouco sobre a resposta de Jesus depois de ser preso e iniciar um interrogatório a ele ali. Uhum. Jesus fala o seguinte, João 18, 20 e 21. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Ele tenta colocar Jesus em maus lençóis, talvez maus lençóis é uma expressão muito ruim, né? Uma sinuca de bico, numa encruzilhada, numa cilada, faz uma emboscada. Ele tenta colocar Jesus assim, tenta fazer ele ser condenado por aquilo que ele mesmo iria falar. Uhum. E Jesus, nessa resposta, deixa o sumo sacerdote meio embaraçado. E isso é claramente visto pela resposta, né? Depois disso, não é Anás que a faz, mas um dos guardas que dá um tapa no rosto de Jesus e fala, isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Jesus dá uma resposta que escancara que aquilo que eles estavam fazendo não era o correto. Jesus mostra que Anás não estava fazendo a coisa buscando justiça, mas sim buscando seus interesses próprios, e o resultado disso é um tapa na sua cara por ter deixado o ex-sumo sacerdote embaraçado. Nesse texto de João 18, a gente percebe algumas ilegalidades nesse julgamento. Em primeiro lugar, ele está fora de jurisdição por não ser o atual sumo sacerdote. Quem teria a capacidade ou quem seria o julgador do momento seria Caifás e não Anás. Segunda ilegalidade que a gente vê é que ele foi realizado à noite. Então nós não poderíamos ter julgamentos durante a noite, porque... E até temos um objetivo, né, disso, que era não levantar oposição contra aquilo que eles fariam, né? Nós não temos nenhuma acusação contra Jesus, nenhuma testemunha, e esse tapa do guarda que configura um abuso durante o julgamento de Cristo Jesus. Então já no primeiro julgamento perante Anás, a gente vê um julgamento fora de jurisdição, fora de tempo, sem acusações, sem testemunhas e com abuso. E mesmo assim, Cristo Jesus se manteve no plano que Deus havia traçado.
Não, sem testemunha e também usando testemunhas falsas depois, né? Exatamente. Porque diante do Sinédrio, depois eles já estão ali levantando testemunhas falsas pra poder, né? Que nem tu falou, eles tentam fazer o próprio Jesus admitir, né? Só que eles são pegos, né? A sabedoria de Jesus, né? Ele fala, bom, pergunta pra qualquer um aí, ó. Exatamente. E aí eles vão levantar as testemunhas falsas, né? Inacreditável. Esse negócio das testemunhas falsas é porque, segundo a lei judaica, qualquer acusação tu tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas, né? Uhum. Tinha isso, né, também. Eu acho que é legal a gente deixar claro que, apesar de Jesus saber que seria necessário passar por isso, e o seu silêncio ser uma marca do seu amor por nós, ele também tem respostas fenomenais e extremamente sábias em cada momento desses, né? E é o caso dessa aí. Ele tá ensinando ao mesmo tempo que tá realizando ali as suas respostas, né? Exatamente, ele constrange aqueles que estavam fazendo errado. E é isso que dói tanto neles. Eles saberem que estavam fazendo errado, eles saberem que o motivo pelo qual eles estavam perseguindo a Jesus não tinha pé nem cabeça, que esse motivo era particular, né, em algum ponto, por causa que Jesus havia exposto esse sistema de corrupção, em outros pontos porque Jesus havia exposto uma falha e um erro de doutrina dos fariseus, dos essênios, dos saduceus, de todos, né? Jesus ensinava, e aqui algo maravilhoso é que eles não perceberam que estavam com o Criador de todas as coisas em homem, como homem ali na frente deles, e não usufruíram do legislador explicando o que ele sempre quis dizer com sua lei. Ao invés de usufruir dos ensinos de Jesus, eles amontoavam raiva, uma certa dose de competitividade com ele e um preconceito de como se ele estivesse errado. Mas o que Jesus sempre tentou fazer foi mostrar o que Deus sempre quis com a sua lei, que fosse corações transformados e não somente atitudes. E é isso que a gente vê na vida dos fariseus, é isso que a gente vê nesse julgamento também. São corações completamente equivocados e uma atitude revestida de piedade. Uhum. E Jesus expõe isso a todo momento. Infelizmente, em momento algum eles recuam. Mas felizmente também, porque isso fazia parte do plano de Deus. Uhum. E o que mais que a gente vê aí, Cristiano? Beleza, então é o seguinte, seguindo a isso, né, a gente sai então, ali ficou aquela situação embaraçosa de Anás. Pensa o climão. Ficou o climão. E vendo que ele não conseguiu algum fato para condenar Jesus, ele o envia então para Caifás. Então, praticamente ali, um pouquinho dividindo o mesmo pátio, eles o mandam a Caifás. E acho que algo importante é que isso acontecer na casa deles mostra também o quanto eles tinham o controle do Sinédrio, o quanto eles tinham o controle dessas autoridades judaicas da época. Então, no momento de Caifás ali, continua sendo realizado à noite. A gente vai ter então essas testemunhas falsas que falam, que o próprio evangelista fala que elas têm um discurso que ele mostra incongruências, que ele mostra inconsistência. E é o que realmente acontece, né? Eles tentam, de alguma maneira, levantar algo que Jesus tenha feito de errado e que merecesse essa punição, mas não há nada que Jesus tenha feito que poderia gerar esse alvoroço todo, essa raiva toda que eles tinham. Então, a gente vê aqui que eles continuam assim levantando. O sumo sacerdote perguntou a Jesus, depois das testemunhas: nada responde aos que depõem contra ti? Jesus responde em silêncio absoluto. Ele não tinha obrigação nenhuma de dar resposta, uma vez que ele não poderia testemunhar contra si também. A gente tem até hoje essa máxima nos julgamentos, né? É que essas testemunhas falsas, elas, depois de muitas testemunhas que nenhuma batia com a outra, né, que nem tu falou, essas duas falaram, disseram, não, ele disse que vai derrubar o templo, né? E Jesus... E construir em 3 dias. Tipo, e construir em 3 dias, né? Fica tudo muito vago, né? Daqui a pouco ele levou assim...
opa, conseguimos algo, né? Ele tá, Sim. vai fazer que revolução e tal, isso vai ser bom pra Roma. Daí eles tentam, né, jogar pra Jesus, e aí, não vai se defender? Não vai se defender? Tu falou ou não falou? Né? E aí, agora? Eu até achei aqui, ó, o texto é Marcos 14:56, que diz: muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos dos homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente, porque realmente não há nada ali, né? Então, Caifás, em um momento de desespero, Mateus 26:63, ele fala o seguinte: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, a partir desse momento, Jesus dá a tão esperada resposta, aquilo que eles aguardavam desde o início do julgamento, que era algo que talvez servisse de base de acusação para uma crucificação ou para uma pena capital, que seria a blasfêmia. Claro que se não fosse Jesus falando, talvez seria. Mas era Jesus, então não se configura a blasfêmia, né? Uhum. Jesus responde o seguinte: tu o disseste, entretanto eu vos declaro desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus é magnífico em todas as suas respostas, inclusive nessa, que demonstra o seu poder, demonstra-se como o Filho do Homem que voltará e que ele será o julgador de todas as nações. Eles poderiam pensar que estavam em algum momento com poder julgando a Deus, mas Jesus se assentará à direita do Todo-Poderoso, virá sobre as nuvens para julgar ele a nós. Então, ao mesmo tempo que Cristo aceita e é como uma ovelha destinada ao matadouro por amor a nós, ele também deixa bem claro a todo momento que nada disso é em vão, que nada disso foge dos planos de Deus, que nada disso em nenhum momento Deus perde o controle, né? Ele continua tendo o controle sobre tudo. E aí, depois dessa resposta de Jesus, Caifás rasga suas vestes, o que também não era permitido o sumo sacerdote rasgar suas vestes em sinal de luto ou em sinal de espanto, assim. Em Levítico 21:10 fala isso. Mas não importava nada. Ele queria chamar atenção para aquilo que Jesus tinha falado. Não importava lei nenhuma aquela noite, não importava. A única lei que eles respeitaram é que eles não podiam aplicar a pena capital eles mesmos, que necessitavam de Roma para isso. Mas o restante, eles fizeram uma salada de julgamento, uma salada de ilegalidades aí, e realmente conseguiram, por fim, um veredito sobre o qual eles já tinham concordado muito antes de Jesus ser preso. Esse veredito que sai dele ser culpado de blasfêmia, ele havia sido planejado, arquitetado muito antes desse julgamento. E por fim eles conseguem isso. Tu sabe que, assim, analisando, já nesse primeiro julgamento, a gente percebe como a obediência de Jesus, né? Ele sabia que ele tinha que passar por isso, né? Ele teve aquele momento de oração lá no jardim e tudo mais. Então, ele sabia o que esperava a ele. Porque assim, se ele tivesse vontade, vamos dizer assim, de negar o cálice, né? Mas se ele quisesse negar, passar por tudo isso, ele simplesmente poderia ter se defendido, né? Se defendido falando a verdade, poderia ter apontado essas ilegalidades, poderia ter, né? E eu percebo isso também, agora eu tava pensando quando tu tava falando, eu tava lembrando de Paulo, né? Que Paulo, ele foi preso de forma injusta, ele foi julgado de forma injusta, e só no final, aí ele recorre a César porque ele era um cidadão romano. Sim. E aí, vamos dizer assim, ele poderia ter falado bem antes, né? Antes de sofrer e tudo mais, dizer, eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer nada comigo. Mas ele ficou quieto, né? Acho que ele quis seguir os passos de Jesus, ser semelhante a Cristo. Mas é que também, pelo fato de ele ter passado por aquilo, ele foi usado dentro da prisão, né? E tem toda aquela questão. Então, vamos dizer assim, Deus tinha um propósito. Da mesma forma como Deus tem um propósito com Jesus. Então a gente percebe que
até nisso eu vejo a soberania de Deus. Os caras estavam fazendo tudo errado. Não que Deus, ele aceita as coisas serem feitas erradas, não é isso que eu tô falando. Mas eu digo assim, Jesus poderia ter sido defendido, Jesus poderia ter dito, olha, vocês estão fazendo isso errado. Jesus poderia ter acusado o sumo sacerdote, que a gente falou agora. Era errado ele rasgar as vestes, né? Ele poderia ter acusado ele e o sumo sacerdote ter sido pego em maus lençóis. Mas ele não fez, porque não era o propósito, né? A questão é, eu tenho que ser preso. Eu tenho que ir pra cruz pra salvar o meu povo. Então, vou deixar fluir. Vou deixar fluir, né? E ainda vai ficar na história as barbaridades que esses caras estão fazendo. Sim, eu acho que é legal, né? Tipo, não é a gente falando que Deus está concordando com o pecado, mas eu acho que a parte é que, mesmo com todo o pecado que é gerado por nós, por todos aqueles que estavam lá, ou por nós no dia a dia, pelo nosso governo, enfim, por todos aqueles que nos cercam, todas as injustiças que nós passamos no nosso dia a dia, Deus não perde o controle. Ele continua tendo controle e ele usa isso também para sua honra e para tua glória, sabe? Então eu acho que é bem diferente dele concordar com o pecado, é ele não perder o controle e continuar usando isso para nos ensinar, para nos moldar a imagem de Cristo Jesus e para que a gente aponte cada vez mais para ele, para que ele seja honrado e glorificado através das injustiças, através do pecado, através da inconformidade que a gente tem com esse mundo, esse nosso anseio que Eclesiastes fala pela eternidade. Eu acho que o que fica claro é Deus não perde o controle. Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando há pecado. A sua vontade permissiva. Isso. Sim, porque ele poderia, vamos dizer assim, poderia ter acabado ali e aí não ia ir pra cruz, né? Tipo, daqui a pouco se eles quisessem matar Jesus ali, né? Sim. Na verdade, eu acho bem massa quando Judas vai entregar ele ali, Pedrão tira a espada, arranca a orelha do cara lá, e Jesus, cara, guarda. Tu acha que se Mateus 26:53 fala, você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas que deveriam acontecer dessa forma? Então Jesus está bem ciente de tudo. Ele está bem ciente de que ele poderia acabar com tudo a qualquer momento com o pensar um estalar de dedos. Mas ele também está ciente de que a sua morte é aquilo, é o plano perfeito e o plano eterno de Deus. Amém. Então, ele aceita passar por tudo isso, passar por coisas que a gente passa no dia a dia e Senhor Jesus é sensacional. E depois do Caifás aí, vai pra onde daí? Então, o que acontece? Imaginem nós que eles arquitetaram tudo e eles não tem nenhuma acusação muito clara sobre o que Jesus havia feito. Então pensemos neles chegando em Pôncio Pilatos, procurador romano, e falando que Jesus havia dito que estaria assentado à direita de Deus e por isso ele merecia morrer. Muito provavelmente Pilatos ia dar risada deles e dizer, cara, esse cara tá louco, ou enfim, ou temeria, como ele temeu, e soltaria. Eles não tinham uma acusação que Roma entenderia como passível de uma pena capital, de uma pena de morte. Então, de manhã, o Sinédrio se reúne muito também para tentar arquitetar alguma forma de o que falar para Roma que seja passível de alguma punição, né? Então, o Sinédrio vai chegar, ele vai ter que... a gente precisa de alguma acusação, porque Roma, a gente sabe que Roma raramente aprova sentença de pena capital pelo motivo de blasfêmia. Então a gente precisa de alguma outra coisa. Então o Sinédrio ele tenta arquitetar alguma coisa e eles chegam numa conclusão. E eles até mudam, né, de acusação. Né? Então em Marcos 15:1, Lucas 22, 66 e 71 a gente vai ver essa reunião do Sinédrio. Porque não bastava eles dizerem que havia blasfêmia. Eles tinham que arquitetar alguma coisa para que Roma acusasse Jesus ou achasse que ele era punível com a morte, e principalmente morte de cruz. O pessoal acordava cedo, né? Tá louco, principalmente pra fazer a coisa errada. Pensa, porque assim, o Sinédrio, não sei se teve todo o conselho, acho que tinha que ter todo o conselho de Sinédrio, né? É o que, uns 70 judeus ali, né? Isso aí, 71 com o sumo sacerdote. Pensa acordar todo mundo isso aí sem ter telefone.
Exatamente. Então é pra te ver como foi algo muito arquitetado, né? É uma vontade de fazer a coisa errada, né? Hoje, no nosso contexto, parece que é tudo tão fácil mandar um WhatsApp antes de dormir e tá tudo acontecendo no dia seguinte, né? Hoje tu manda o WhatsApp e é capaz a pessoa não acordar de noite, né? É engraçado tu ver que como tava tudo bem arquitetadinho, tudo bem combinadinho ali, e pra fazer coisa errada mesmo. Eles queriam a cabeça de Jesus, queriam que Jesus morresse, de um jeito ou de outro Jesus iria morrer, né? Enfim. E aí, tanto que eles mudam a sua acusação, né? Agora eles vão chegar diante de Pôncio Pilatos e eles vão acusar Jesus de uma coisa nada a ver, né? Porque agora a gente vai acabar entrando, né? Lógico que as ilegalidades, por se tratar, a gente tem no Antigo Testamento a legislação judaica, a gente consegue destacar as ilegalidades muito mais facilmente nesses julgamentos religiosos, né? Porque a gente sabe aquilo que eles deveriam fazer e aquilo que eles estavam fazendo. Agora, em Pôncio Pilatos, a gente vai ver algo muito mais do... mas eu não acho. Vai lá para Herodes, dá uma olhadinha lá se ele acha, ele pode condenar. Aí volta para ele, mas beleza, vamos tentar, sabe? Vamos, e aí, o que vocês querem? Vocês querem que eu liberte tal? Não, Barrabás. Então, eles acabam achando um jeito de condenar Jesus agora, né? Então, mas as ilegalidades mesmo aconteceram até então. Elas foram todas bem pontuadas no sistema religioso. Agora, é muito mais uma pressão que eles exercem sobre Roma, porque Roma realmente não tinha muito de respeitar normas, regras e maneiras de fazer. Se me representa uma ameaça, a gente vai crucificar ele e deixar no meio das estradas, né? Então, se por algum momento for algum risco para Roma, a gente vai matá-los e deixá-los bem visível para que todo mundo tema e ninguém mais se apresente como uma ameaça a nós. Então é isso que acontece e por isso que muda esse discurso, essa acusação contra Jesus, ela muda. Eles chegam a Pôncio Pilatos e eles falam, ele é um baderneiro que está tentando levantar contra Roma. Uhum. E essa é a acusação que eles fazem contra Jesus. Se dizendo rei. Ele se diz rei e ele fala que não tem que pagar imposto. Enfim, eles tentam atacar naquilo que eles sabiam que Roma iria achar ruim. Mesmo assim, Pilatos não entra nesse jogo e percebe, então, o quanto eles estão invejosos, o quanto eles estão dispostos a condenar alguém que não tinha muitas acusações além dessas, né? Então, Lucas 23:2 fala: começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Aqui, claramente, a gente vê mentira, né? A gente vê mentira porque várias vezes, e a gente vai lembrar de uma específica, em que Jesus é questionado se deveria pagar impostos, se era devido pagar impostos, e ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E em momento nenhum ele desestimula o pagamento de impostos, e sim deixa claro que nós temos que dar a Deus o nosso coração, nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não necessariamente dinheiro. Aquilo que eles cobravam era devido, pague. Agora se preocupe com o seu coração, se preocupe com aquilo que você entrega a Deus também, e não somente com aquilo que vocês estão entregando a César. Eu acho que tudo, a obediência às Escrituras, a obediência e a nossa tentativa de sermos mais parecidos com Cristo vão nortear todo o restante da nossa vida, e nesse caso também não é diferente. Então Pilatos fala que não acha culpa nele, o envia então diante de Herodes Antipas. Herodes Antipas vai estar em Lucas 23. Vamos ler essa parte de Herodes Antipas. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e seus soldados
ridicularizavam-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Então a gente vê que Herodes já tinha ouvido falar, ele era o governador ali, então, que cuidava, né, o procurador que cuidava da região ali, procurador romano Pôncio Pilatos, o governador da região da Galileia, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que foi aquele que mandou, então, matar as crianças no início de Jesus, quando Jesus nasce, né? Então, Herodes Antipas também não dá muita moral para aquilo para todo aquele furdúncio que o pessoal estava tentando fazer e manda-o de volta. Então, Jesus chega diante de Pilatos pela segunda vez e há ali a liberação de Barrabás e a condenação de Jesus, né? O povo todo respondeu. Eu acho que isso é triste de ler. Depois que eles pedem para Jesus ser crucificado, Pilatos lava suas mãos e fala: estou inocente do sangue deste homem, responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É uma raiva desmedida, uma tentativa de fazer tudo por baixo dos panos, tudo de uma maneira ilegal, tudo de uma maneira errada, para condenar aquele que é santo, 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 para condenar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há todo um processo e o pecado sendo visto em cada passo que o sumo sacerdote toma, que o sinédrio toma. Cada decisão é visto como o pecado nos torna egoístas e egocêntricos, como o pecado torna a gente incapaz de enxergar aquilo que é o correto. E Jesus, ao mesmo tempo, sabia e entendia que o plano de Deus estava sendo visto e assistido ali. Isso fazia parte do plano perfeito de Deus, na plenitude dos tempos que o seu Salvador veio. E a sua resposta final na cruz, a gente viu a reação de Jesus durante todas essas ilegalidades, perante todos esses erros, todas essas falhas, sem acusação correta, sem nada, e ele se mantém calado, ao mesmo tempo dá umas respostas que demonstram que tudo está no controle de Deus e não no controle de Roma, nem no controle do Sinédrio, mas a sua grande resposta vem na cruz, em que ele vê tudo isso acontecendo. E o nosso Redentor, Heber Campos, fala que um dos maiores sofrimentos dele foi o fato dele ter sido falsamente acusado. Receber uma acusação falsa é muito dolorido para qualquer pessoa, especialmente para aquele que é santíssimo. E após ver tudo isso, vivenciar tudo isso, Jesus pediu para que o Senhor da Justiça, que estava aplicando a justiça sobre si mesmo, perdoasse aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então, é constrangedor ver isso. É constrangedor acompanhar tudo isso que a gente falou hoje aqui, tudo isso que aconteceu de errado, a injustiça acontecendo, sendo visível, sendo perceptível, Jesus se mantendo fiel ao plano de Deus. E no momento em que a justiça, que o Senhor da Justiça aplica a justiça sobre si mesmo para que hoje a gente tivesse a salvação em Cristo Jesus, ele pede que Deus perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo porque eles não sabiam aquilo que estavam fazendo. E eu acho que isso serve de aplicação direta e clara para nós. Cristo Jesus teve uma atitude de servo, teve uma atitude de entrega, teve uma atitude de entender, compreender e aplicar tudo aquilo que o Senhor tinha como plano na sua vida, tudo aquilo que Deus conduziu. E para nós isso é um aprendizado em um mundo injusto, em um mundo que nos machuca, em um mundo que nos fere, que a nossa atitude possa ser semelhante à de Cristo Jesus. Entender que Deus é soberano, entender que nós estamos aqui para fazer diferença e para transbordar do amor dele a todos. Amém. Muito interessante tudo isso, né? Porque a gente percebe, assim, como que, vamos dizer assim, é quase uma loucura aí dos religiosos, né? Porque os próprios governantes ali, né, eles viram que não tem nada de errado, esse cara aí, um revolucionário, né, se bem que poderiam até de início achar bom, né, estão incitando aí e tal, mas aí eles perceberam o que a gente falou, né, o próprio Pilatos, Herodes também perceberam que esses caras estão viajando, né.
Não é bem isso. Mas tu vê, assim, como que eles estavam, assim, realmente dedicados, né? Empenhados a acabar com Jesus. Porque não é uma coisa que vinha dessa semana. Não foi por causa da entrada triunfal e tudo mais. Foi de muitas coisas que já vinham a tempo deles, já estavam sabendo de Jesus, né? E já estavam, né, digamos assim, com seus nervos à flor da pele. Eles precisavam acabar com Jesus. Porque Jesus já estava falando muitas coisas que eles não acreditavam. Porque não criam que ele era o Messias, né? Tanto é que nesse final ali, né, que tu fala que Pilatos, né, dá opção pra eles, né, Barrabás ou Jesus, né, que vamos soltar, né, e eles escolhem Barrabás. Eu não tenho tanta certeza assim, mas eu acredito que essas mesmas pessoas que estavam aí foram aquelas pessoas que receberam a Jesus. Porém, né, a diferença é que povo é povo, né, massa de manobra ali o pessoal, né, o Sinédrio, né, os religiosos estavam incitando, né, o ódio a Jesus ali, né. Então, eu creio que, vamos dizer assim, devia ter alguns ali, mas alguns ali que receberam Jesus como rei, mas que estavam ali, vamos dizer assim, sendo levados também junto com todo o restante ali que estava, né, fervorosamente, né, incitando, não, Jesus tem que ser crucificado e assim vai, né. E a gente percebe também muitas vezes como que a gente se deixa levar, né, se deixa levar por aquilo que algumas pessoas estão falando, ou digamos assim, a maioria está falando, e a gente vai junto sem, vamos dizer assim, analisar. Peraí, mas será que é isso mesmo, né? Será que isso tá certo? De onde é que surgiu, né, esse julgamento aí, aqui perante Pilatos? De onde é que vem antes, né? E a gente toma uma posição sem ter todas as informações. Que é o que acontece hoje nas redes sociais, né? Redes sociais é assim, o pessoal toma lado sem saber do contexto, simplesmente porque alguém tá falando, simplesmente porque alguém falou, porque esse cara é do partido tal, pronto, né? Já vamos aí, um linchamento público, que foi o que Jesus teve, né? Jesus teve um linchamento público aí, né? Foi basicamente isso, e depois foi legalizado pela lei por pressão do público, né? Mas, analisando tudo isso, né, que, vamos dizer assim, a gente poderia falar muito mais, porque a gente falou, tem uma monografia sobre isso, né? Tem alguma profecia, algum símbolo também? Tem alguns símbolos que a gente vê ali em todo esse julgamento de Jesus. Tu já falou até alguns pontos ali sobre a questão da entrega de Jesus, né? Mas temos outros símbolos que aparecem, e alguma profecia foi cumprida nesse julgamento de Jesus? Ou não tem nada, digamos assim, que tinha que ser assim? Só fazendo um complemento ali, né? Eu acho que vocês acabaram de fazer um episódio sobre a chegada, a entrada triunfal, né? Isso. A entrada triunfal, ela... Lógico que pensemos que a cidade de Jerusalém, ela tá lotada de gente, né? E de todo tipo, né? Quintuplica, e provavelmente Jesus é muito mais conhecido, obviamente, pelo pessoal da Galileia, né? Pessoal da região da Galileia, de Cafarnaum, ali onde ele dedicou a maior parte, o maior período do seu ministério, né? Em Jerusalém tem bastante gente que provavelmente não conhecia ele, tinha gente que ou já ouvia falar, que nem o próprio Herodes Antipas, que fala, eu já tinha, né, estava ansioso, faça algum milagre, né, como se fosse um mágico que eles queriam encontrar ali. Mas eu acho que é bem legal a gente tentar imaginar também que tem a multidão que serve como massa de manobra, mas tem aqueles que são fiéis aos seus grupos, né? E isso que é muito importante a gente perceber e entender o contexto da época, né? Tem aqueles que são os saduceus, que eles vão ser fiéis àquilo que os líderes saduceus e o Sinédrio vão falar. Os fariseus a mesma coisa. Aí a gente tem um grupo de zelotes que vai contrário a tudo isso. A gente tem um grupo de herodianos, que são aqueles que servem Herodes. Então a gente tem vários grupos religiosos na época, e muito provavelmente esses que estão ali clamando pela crucificação de Cristo Jesus são aqueles que deveriam conduzir o povo à santidade e não à perdição. Eles acabam tendo a voz maior por estar em maior número, né? Exatamente, aqueles que deveriam meio que deveriam dar o exemplo eram aqueles que estavam fazendo a coisa errada, né?
enfim. Sobre as profecias, a gente tem algumas, né, que tem ali, lógico, de Judas, né, vendido por 30 moedas de prata. Tem alguns que a gente encontra em Salmos, por ser traído com um amigo, por um amigo, os discípulos o abandonarem. Salmo 35:11 fala sobre testemunhas iníquas. Tem gente que acredita que isso também seja uma alusão a essas falsas testemunhas. Isaías 56 fala assim: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Então também tem um pouco disso, né? Ele foi oprimido e humilhado, Isaías 53, né? Esse é mais famoso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Essa parte de ele se manter calado, se manter fiel àquilo que ele estava fazendo e ao plano de Deus. Isaías 53:5 fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então também fala sobre esse escárnio público, sobre a violência que Jesus sofreu. Inclusive, quando Pilatos manda que batam em Jesus, enfim, o açoitamento de Roma, muitas vezes muitas pessoas não sobreviviam a isso. Então já temos ali uma parte de como foi muito pesado tudo isso, né? Tinha gente que não sobrevivia, Jesus sobreviveu, ainda carregou sua cruz, foi crucificado. Então pense como estava o nosso Salvador. Há muitas profecias que são cumpridas em Cristo Jesus, e a maior delas é o início do plano vicário de Gênesis 3:15, né? Não sei se é a maior, mas uma das mais marcantes, e aquela que traz que o nosso Deus resolveria o problema que a gente criou. De que ele enviaria alguém para nos salvar, alguém para transformar a nossa história, e isso encontra-se em Cristo Jesus. Acho que essa é o maior exemplo de entrega, de sacrifício. E quando a gente compara tudo aquilo que a gente faz no dia a dia por alguém, por alguma pessoa, quanto que a gente tem às vezes que servir na igreja, quando a gente compara isso com o que Cristo Jesus fez por nós, com todas as ilegalidades que ele sofreu, mantendo-se quieto, apontando sempre para a dependência de Deus, apontando sempre para o controle de Deus, tudo que a gente faz parece leve e momentâneo, né? Como a 1 Coríntios 4:16-18 fala que aquilo que a gente não vê torna tudo leve e momentâneo. A esperança que a gente não vê torna tudo leve e momentâneo. Então, enxergar que o nosso Salvador nos dá esperança, nos dá uma nova vida, e um dia virá nos buscar, como ele mesmo falou, voltará ao lado de Deus, o Filho do Homem, virá para nos resgatar, para nos julgar também. Isso tudo torna esses sofrimentos que a gente passa, as nossas frustrações, as nossas injustiças, tudo leve e momentâneo, porque tem alguém que venceu tudo isso por nós. E tendo visto então a atitude de Cristo Jesus em meio a tal oposição e injustiça, que isso seja exemplo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não seremos ouvidos, não seremos reconhecidos, mas falemos a verdade em amor, apontando para o controle e para a soberania de Deus sobre as nossas vidas. 1 Pedro 2:20 fala: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Saibam que meio às injustiças que a gente sofre, tem alguém que nos entende muito bem. Cristo Jesus passou por sofrimentos, por injustiças, por frustrações muito maiores do que aquelas que a gente passa. Mas lembre-se dele, que sofreu toda essa oposição para que hoje a gente possa suportar isso também. Ele nos entende, ele nos compreende, e ele nos mostra um exemplo de como agir em toda e qualquer situação, em toda e qualquer injustiça. Dê glórias a Deus, porque nós temos um exemplo perfeito em cada situação dessas que a gente passa, que nosso coração encontre
conforto e consolo ao saber que Cristo Jesus passou por tudo isso, foi fiel até o fim e hoje é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Sabe que eu vejo também, além do que tu comentou, né? Bom, as profecias tu já falou, né? Mas essa parte, assim, de aplicação, olhando também o outro lado, sabe? Aí a aplicação do que não fazer. Que é bom também, é sempre bom. A gente tá mais perto disso do que do certo. Queria te dar os exemplos de Jesus, né? Mas aí agora eu vou puxar só pra nós finalizarmos, vou puxar o outro lado, né? De quando a gente olha, por exemplo, assim, pra Pilatos. Como que muitas vezes a gente é que nem Pilatos, né? Porque Pilatos, primeiro, né? Ele foi... como é que se diz? Ele não quis compromisso, né? Ele foi um cara meio liso, assim, né? Ele sabia... Né? Ele sabia que Jesus não era culpado. Ele sabia que Jesus não merecia ser preso, nem crucificado, nem nada. Talvez, sei lá, ser preso, né? Por estar fazendo baderna, vamos dizer assim, né? Que estavam chamando ele de um rebelde, um baderneiro, né? Sim, não tinham provas, mas enfim, né? Como tava tudo... Tava uma panela de pressão no fim de semana. A gente tá apresentando um cara aqui que a gente vai fazer um furdúncio, a gente vai brigar se ele não for preso. Então prenda. Né? Enfim. Isso, então, digamos assim, se ele tivesse prendido Jesus... ok, prende um tempo, deixa diminuir a pressão aí, depois libera, né? Mas assim, ele se deixou levar pela pressão, né? Então ele não teve posição, e muitas vezes a gente também não tem posição, né? Muitas vezes a gente é que nem Pilatos, a gente fala mal de Pilatos, mas a gente, sei lá, no nosso trabalho, quando a gente é colocado aí perante fazer aquilo que Jesus quer, ou ceder a pressão aí dos nossos colegas ou da empresa, a gente sai da pressão. A gente é que nem Pilatos. Outra coisa, assim, que eu vejo, assim, a gente pode aprender também até com o próprio Sinédrio ali, os religiosos e tudo mais. Até com aquela historinha curta que aparece no meio disso, que é Pedro, né? Pedro negando Jesus, os discípulos o abandonando também, né? Tá tudo nesse contexto, né? Tá tudo nessa hora, né? Exatamente. E os próprios religiosos ali, digamos assim, com uma vontade imensa de fazer a coisa errada, né? Sem, digamos assim, tentar analisar, julgando já sem tentar analisar. Eu imagino assim, é que a gente falou, muitos seguiam aquilo que, digamos, se eu sigo os saduceus, eu vou seguir meu mestre sem falar nada, né? Sem perguntar e tal, né? Ele falou, tá falado. E às vezes a gente é assim também, né? A gente é levado para direções para longe de Deus, porque a gente não vai buscar na palavra, a gente não vai analisar, porque alguém falou pra gente, né, aquilo. E a gente diz, não, tá tudo certo, eu não quero pensar por mim mesmo, vou deixar os outros pensar por mim. Então tem que tomar cuidado, né? Então, alguns pontos, assim, né? Teria mais, eu tô lendo um livro muito interessante, recomendadíssimo, que é A Cruz de Cristo. E num dos capítulos, ele fala, né, por que Cristo morreu, e ele vai falar da posição ali dos sacerdotes, do povo e tudo mais, vai falar de Judas, e ele fala bastante sobre Pilatos, né? Essa questão de ele querer ficar longe da responsabilidade, dele se deixar levar pelo povo, e principalmente a questão dele, vamos dizer assim, eu diante disso tudo eu sou inocente, né? Tipo, ele sabe que ele tá fazendo a coisa errada, não, mas ele tá jogando a culpa no outro. E muitas vezes a gente faz isso também, a gente joga a culpa no outro, né? A gente que peca, a gente que erra. Mas é porque o outro quis que eu fizesse isso. Porque o outro me falou isso, porque o outro... Mas tu sabe que tu tá errado, né? E Pilatos fez bem isso, ele lava as mãos como símbolo do quê? Eu não tenho culpa, eu sou inocente. Mas quem tá errado é ele, porque quem tem o poder nas mãos é ele, né? Ele cedeu a pressão. Então, alguns pontos ali que eu vejo aprendendo o que não fazer. Não, mas exatamente, acho que até, né, que nem eu falei em Pedro, nos discípulos, a gente vê discípulos completamente imaturos aqui, né? Completamente diferente daquilo que a gente vai ver em Atos, né? Então, completamente diferente daquilo que a gente vai ver nas cartas de Pedro. Pedro amadurece muito no decorrer de tudo isso, né? E essa é uma das situações que também amadureceu ele, né? Esse sofrimento, esse amargor que ele deve ter sentido ao perceber que Jesus estava certo quando predisse que ele iria negá-lo, né? Então, os próprios discípulos, né, quando abandonaram a Jesus, essa circunstância, essa situação pela qual eles passaram também nos dá esperança de crescimento e desenvolvimento, mesmo que a situação atual seja de amargor e de erro, né? A gente erra, falha,
mas há esperança e há expectativa de a gente também crescer e de fazer diferença, né? Pedro errou ali, e se ele tivesse se perdido no seu erro, na sua falha, em ter negado Cristo Jesus, ele não seria o apóstolo Pedro, conhecido por fazer tanta diferença e por ser um dos maiores pregadores que temos em Atos, um dos mais ativos apóstolos do Novo Testamento. Então, nós erraremos, falharemos, que aprendamos com o exemplo de Cristo Jesus. E ao errarmos e falharmos, que possamos aprender como Pedro a acertar o alvo. E a partir daí, glorificar Deus através das nossas vidas. Amém. Christian, muito bom o papo que nós tivemos aí, um papo completo aí, recheado de coisas, mas que nem eu disse antes, eu acho que ainda daria pra falar mais, né? Mas, né, vamos encerrando por aqui. Por favor, nos diga aí o que você finalmente considera e depois nos diga aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Fala pessoal, foi um prazer, né? Eu sei que é um assunto extenso, às vezes a gente se atende mais a alguns detalhes dali, mas espero que tenha ficado objetivo e claro, que tenha dado para entender tudo isso que Cristo Jesus passou, por amor a nós. E uma dica final é que seja a atitude de nós a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a atitude dele nesse julgamento e em toda a sua vida seja exemplo para nós. Eu indicaria para vocês de livros que fizeram parte dos meus estudos, Personagens ao Redor da Cruz, de Tom Houston, Morte de Jesus, Prisão, Julgamento e Crucificação, o significado e o seu significado redentor, do John MacArthur, Jesus, o Maior de Todos, do Charles Swindoll, essa é uma série bem legal também, ele tem bastante informação sobre isso, Comentário Bíblico do Warren Wiersbe e do Bruce também é muito bom. Também usei o Heber Campos, Humilhação do Redentor, Escarnação e Sofrimento. Então, enfim, tem bastante material, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, essas são as minhas dicas. Muito bem, muito obrigado, Christian, por participar conosco aí mais uma vez, por trazer aí toda essa quantidade de informações aí. E também gostaria de finalizar, finalmente considerando que nem eu já falei no primeiro episódio aí da série, é muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais, né, se aprofundar aí nesses temas aí da última semana de Jesus, bom, de toda a vida de Jesus, né, mas principalmente na última semana, que normalmente a gente lembra do quê? A entrada triunfal, ceia, crucificação e a Páscoa em si, né, que seria a ressurreição. Mas, e até mesmo quando a gente lembra do julgamento, que nem o Christian falou lá no início, às vezes a gente se atenta, sei lá, 2, 3 detalhes, a gente lembra de Pilatos, sei lá, às vezes nem lembra de Herodes, né, lembra ali que ele foi traído, mas tem todos esses outros detalhes, né, essa questão aí de Jesus sendo julgado tipo assim, em casa, né, não faz sentido isso, né, tipo, isso aí tá muito errado, parece negócio assim, ilegal, quer dizer, é ilegal, né, mas parece assim que os caras estavam tramando, né, já desde o início e conseguiram aí, né? Então tudo por baixo dos panos, coisa assim que não faz sentido, né? E é interessante a gente ver a postura de Jesus diante disso tudo, né? Como que Jesus é humilde, como que Jesus ele é um exemplo de amor pra gente, como que ele nos ensina a sua moral, sua ética, sendo açoitado, sendo que não poderia ter acontecido isso, né? Receber um tapa na cara perante ali o sacerdote, não estava lá perante o sinédrio e ser maltratado assim, isso aí não faria sentido nenhum, né? Mas Jesus fica quieto, né? E Jesus, ele foi fiel, obediente ao Pai também, né? Mas muito interessante esse papo e bem interessante também a gente poder refletir sobre
quem que nós somos diante desse julgamento aí, né? Seríamos como Jesus? Seríamos como Pedro, né? Que nem o Christian citou. Seríamos como os religiosos, saduceus, fariseus, né? O sumo sacerdote. Perante o Sinédrio aí, nós iríamos ficar calados ou nós iríamos defender Jesus? Ou estaríamos, né, com os nervos à flor da pele? Né? Seríamos como os governantes ali, né? Se rendendo ao povo e assim vai, querendo deixar a responsabilidade para outro. Quem seríamos, né? Acho que é interessante a gente refletir aí, já que nós estamos aí na semana da Páscoa, né? Na semana em que Jesus morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!